Fala galera, seja bem-vindo aqui à Praia de Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. Estamos estudando aí agora os navegadores de internet. Agora nós vamos conhecer elementos presentes nos navegadores, que são ferramentas que são úteis ali na configuração. Vamos ver? Acompanha comigo aí na tela. Então, aqui nós estamos vendo o menu ferramentas do Internet Explorer, mas essas ferramentas estão presentes em todos os navegadores. Então, trata-se de uma ferramenta chamada excluir histórico de navegação. Então, quando a gente pensa em excluir histórico de navegação, o que vem na nossa cabeça? Nós vamos apagar o quê? Os sites que a gente visitou apenas, né? Mas na realidade, não. O navegador, ele armazena mais do que os sites que nós visitamos. Ele armazena toda e qualquer informação pertinente que você pode colocar na internet. Então, ele pode armazenar os seus dados, como, por exemplo, dados de formulário, nome, endereço, telefone, data de nascimento, tudo isso daí o navegador armazena. Ele pode armazenar os seus logins, que são as formas como que você acessa um determinado site. Ele pode armazenar as suas senhas. Ele pode armazenar imagens que compõem os sites que você visitou. Então, todos esses elementos são elementos que estão presentes na navegação comum que a gente faz no nosso dia a dia, que o navegador vai guardando essas informações. É por isso que nos navegadores nós temos uma opção de excluir o histórico de navegação. Por isso que eu já falei, o histórico de navegação não traz apenas os sites que a gente visitou, mas todos esses elementos que eu acabei de descrever. Vamos ver cada um deles aqui e como que a gente faz para limpar isso no navegador. Então, acompanha aí comigo. Bom, seguinte, a primeira coisa que aparece aqui é a forma como que a gente faz para excluir o histórico de navegação. Todo navegador vai trazer essa ferramenta de excluir histórico de navegação. E como que a gente faz para excluir histórico de navegação? Nós podemos, através da tecla de atalho, Ctrl Shift Del. Então tá aqui, ó, vou até ampliar para você ver. Ctrl Shift Del, você pode digitar em qualquer navegador. Tá aqui, ó. O que ele faz? Ele exclui o histórico de navegação. Então, Ctrl Shift Del, certo? Então, se você está no Google Chrome, se você estiver, por exemplo, no Mozilla Firefox, ou se você estiver no Microsoft Edge, Ctrl Shift Del vai trazer para você a limpeza do histórico de navegação, tá bom? E aí, quando eu abro o histórico de navegação, ele vai abrir uma janela, parecida como essa aí que a gente está vendo. E nessa janela, a primeira coisa que ele já traz ali marcado são os arquivos de internet temporário. Você já está vendo aqui, ó. Arquivos de internet temporário. Os arquivos de internet temporários, eles são o quê? As imagens que o navegador armazena à medida em que você vai navegando nos demais sites aí da internet. Quais são as imagens que ele armazena? Ele armazena as imagens que compõem o site. Então, a imagem do botão, das barrinhas, etc. Então, essas imagens ele armazena, tá? Por que que ele armazena essas imagens? Porque quando você for acessar pela segunda vez esse site, ele não tenha que carregar de novo essas imagens. Então, isso faz com que ele carregue mais rápido o site. Qual o nome disso? O nome disso é cache do navegador, ou cachê, né? Então, o que que é o cachê? O cachê é a forma com que o navegador carrega mais rapidamente uma página anterior, né, antes visitada. Por conta do quê? Dos arquivos de internet temporários. Beleza? Depois disso, galera, nós temos os cookies. O que que são os cookies? Os cookies são o quê? Os logins, os acessos que nós temos nas páginas da internet que requer ali, no caso, um login e uma senha. Então, como é que funciona? Funciona assim. Quando eu vou entrar num determinado site que requer que eu tenha ali o meu login utilizado, você vai perceber o seguinte, por exemplo, eu vou entrar no Facebook. Aí eu digito meu e-mail, minha senha, entro e acesso o que eu preciso. Quando eu saio do Facebook e acesso num outro momento,
eu digito a primeira letra do meu e-mail. O que que ele faz? Ele preenche, não é? Por que que ele preencheu? Porque o navegador armazenou o cookie de entrada daquele site. O que que é o cookie de entrada? O login, né? Então, quer dizer, toda vez que eu entrar naquele site, ele sabe que a minha preferência de entrada é através daquele login. Então, vamos colocar aqui a definição de cookie. Cookie são o quê? Pequenos fragmentos de textos. Aí eu coloco aqui, geralmente, logins com a preferência de entrada num site. Beleza? Acho que dá para entender dessa forma, né? Então, o que são cookies? Pequenos fragmentos de textos, geralmente logins, com a preferência de entrada no site, tá? Então, ele armazena essas informações. Ele pode colocar pequenos arquivos, também não está errado, viu? É dessa forma mesmo que pode aparecer em prova, ok? Os cookies também são as pesquisas que a gente realiza nos sites que ele utiliza como referência para trazer a mesma informação em outros sites que traz ali, por exemplo, algum tipo de publicidade. Então, supondo que você pesquisou sofá, e aí o que que vai acontecer? Ele vai trazer as informações de sofá em outros sites que você entrar que tiver propaganda. Por quê? Porque lá dentro do navegador ficou registrado o cookie de pesquisa sofá, beleza? Então, claro que eu posso limpar isso. Basta marcar a opção que está aqui, ó, e ir na opção excluir, tá? Cada item ali que está presente, você pode marcar e fazer a exclusão, beleza? Bom, continuando. Aí nós temos o histórico. Esse histórico é o histórico de navegação. Histórico de navegação, galera, vai trazer para você os sites que você visitou. Se você quiser visualizar os sites que você visitou, você pode acessar através da tecla de atalho Ctrl mais H. O Ctrl H ele vai visualizar o histórico. Graças a Deus, é uma tecla universal, funciona para todos os navegadores. Mas da mesma maneira que eu posso visualizar o histórico de navegação, nós também temos o histórico de downloads. O histórico de downloads também tem tecla de atalho, que é o Ctrl mais J. Então, se você apertar o Ctrl J, você vai visualizar os downloads que foram realizados naquele determinado site, tá? Desculpa, naquele determinado navegador, tá bom? Beleza? Depois disso, galera, nós temos aqui os dados de formulário. Como a gente já comentou, os dados de formulário são o quê? As informações que você preenche, nome, endereço, telefone, data de nascimento, né? Então, todas essas informações ficam registradas. E por que que ele registra? Para facilitar a sua vida. Não é para te prejudicar. Muito pelo contrário, o navegador ele quer facilitar a sua vida. Só que, como a gente tem muito cybercriminoso, passa a ser vamos dizer assim, uma forma de ter acesso a toda a tua vida, né? Então, o cybercriminoso, ele vai tentar buscar informações que são importantes. E onde estão essas informações importantes? Nos navegadores de internet. Lá você tem a sua vida, dados de formulário, nome, endereço, telefone, data de nascimento, CPF, não é? Então, essas informações a gente tem ali nos dados de formulário. E ele armazena porque quando você entra num determinado formulário, você não tem que digitar de novo essas informações. Então tá lá, nome, você digita a primeira letra do teu nome, ele já traz preenchido. E hoje, com a inteligência artificial, vamos dizer assim,
e o aprendizado de máquina, você apertou ali a primeira letra do teu nome, já apareceu lá para preencher. Na hora que você clica, automaticamente todos os dados relacionados ao formulário com o teu nome também já vão estar preenchidos. Teu endereço, teu e-mail, teu celular. Então você já deve ter percebido isso, né? Quando você preenche formulários e você clica lá, já na sugestão que ele trouxe, que era o teu nome, que os outros elementos, os outros dados do formulário também vão vir preenchidos. Pode ser que não venha todos, mas a grande maioria deles já traz o e-mail, o endereço, né? Às vezes traz também o telefone celular. Então, isso daí funciona para a gente? Funciona. Mas é perigoso manter esses dados aí no nosso navegador por conta justamente do cybercriminoso. Tá bom? Senhas. Senhas, os navegadores, eles pedem para a gente armazenar. Não é recomendado armazenar senhas, mas a gente acaba armazenando. Por que que não é recomendado? Por conta do cybercriminoso. Hoje, se você for vítima de vírus, o vírus ele vai querer que você continue usando a internet para que ele possa roubar o máximo de informações sobre você e mandar para o criador. Então, entre as informações que ele pode roubar, são o quê? São os seus dados que estão presentes no navegador, como os cookies, que são logins. E se tem a senha, pronto. É assim que se hackeia Facebook, é assim que se hackeia e-mail, é assim que se hackeia a conta de qualquer outra coisa que você tenha armazenado aí no seu navegador. Beleza? Agora, vamos ver como que isso daqui pode ser cobrado em prova. Olha lá. O histórico de um navegador é utilizado para registrar as páginas acessadas no computador em um período de tempo. Utilizando o navegador Internet Explorer, né, na sua configuração padrão, e não só o Internet Explorer, que fique bem claro isso, pode ser qualquer navegador, tá? Embora a questão aqui faça referência ao Internet Explorer, qualquer navegador. Qual a tecla de atalho que aciona o histórico do navegador? Ctrl H, Ctrl I, Ctrl F, Alt H ou Alt I? E aí? Qual a tecla de atalho que corresponde ao histórico de navegador? É a tecla Ctrl H, galera. É isso aí. A gente já viu, né? Até você anotou aí no seu caderno. Ctrl H, histórico do navegador. Por favor, não confunda o histórico do navegador com o histórico de downloads, tá? O histórico do navegador é o histórico de navegação, sites visitados. E o histórico de download são os últimos downloads que foram realizados naquele navegador. Beleza? Tecla de atalho do histórico de downloads, não esqueça Ctrl J, ok? Aqui nós temos uma outra tecla de atalho que eu quero que você anote aí, que é o Ctrl F. Ctrl F é pesquisar. Beleza? Também pode ser usado o F3 para fazer a pesquisa. Então, tanto faz Ctrl F e F3. Beleza? Vamos ver outra questão? Outra questão aqui, ó. Recurso utilizado pelo Internet Explorer para exibir mais rapidamente páginas previamente exibidas. De novo, embora esteja ali fazendo pergunta referente ao Internet Explorer, serve para todos os navegadores. Favoritos, cachê histórico proxy ou flash. E aí? Qual é o recurso utilizado pelos navegadores para exibir mais rapidamente páginas previamente exibidas? Se você respondeu favoritos, presta atenção numa coisa. Exibir mais rapidamente não é o favorito. O favorito permite facilitar. Facilidade não quer dizer mais rápido. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um site alemão que eu gosto muito de acessar. Só que eu não sei escrever em alemão. Então, o que que eu faço? Eu marco em favoritos o site porque fica muito mais fácil de eu localizá-lo. E aí eu vou lá e clico para acessar o site porque ele vai estar armazenado no favorito. O fato de eu ter feito isso não significa que o site vai carregar mais rápido. E a gente viu que o site carrega mais rápido por conta do quê? Dos arquivos de internet temporários e o fato de fazer com que ele carregue mais rápido, isso tem um nome. É chamado de cachê.
que é a nossa alternativa aí, B. Beleza? Então, muito cuidado para não confundir uma coisa com a outra. Então, ó, favoritos facilita, não é que aumenta a velocidade, tá bom? Então, favoritos você pode utilizar. Aliás, vamos colocar aqui a tecla de atalho de favoritos. Tecla de atalho de favoritos, está aqui, ó. Ctrl mais a letra D. Isso aqui está diretamente ligado a favoritos. Ele vai adicionar a página que você está visitando naquele momento aos favoritos. Fechou? Beleza? Bom, continuando aqui, galera, nós temos uma outra ferramenta presente nos navegadores, que é a ferramenta de utilizar os feeds. O que são feeds? Feeds são notícias, né, que a gente pode receber no nosso navegador. E no caso, para receber essas notícias, você pode visualizar nos sites que você acessa esses ícones aqui, ó. Tanto o RSS quanto esse ícone aqui, ó, laranja, com essas formas geométricas dentro, né, que até representa ali como se fosse uma conexão Wi-Fi. Então, isso daí é chamado de feed. O feed, ele pode ser utilizado para você receber informações úteis ali no seu navegador, como, por exemplo, notícias. Você pode receber também elementos voltados para concursos, como, por exemplo, a Fundação Carlos Chagas. Eu fiz isso aqui no meu. A Fundação Carlos Chagas tem esse recurso presente, que permite que a gente tenha os feeds sempre à mão, né? O feed de publicação. Então, se a Fundação Carlos Chagas publicar ali no caso uma prova ou gabarito, eu vou receber essa informação ali, né? Então, onde que eu vou receber isso? Nós vamos receber essa informação no próprio navegador. Já vou mostrar para você onde, tá? Então, ó, a VUNESP, ela não tem essa informação. Então, quer dizer, ela não traz o recurso de feed, beleza? Então, a VUNESP quer mais que você entre no site dela só para você ficar acompanhando ali né, as possíveis alterações e as publicações que eles colocam. Mas onde aparece isso aqui no navegador? Aparece aqui, ó. Você clica em favoritos. E em favoritos, ele vai trazer, claro, favoritos, feeds e o histórico. Os feeds, eles vão ficar listados aqui como links. Você clica no link e é redirecionado para a página em que a publicação está, ali no caso, se referenciando. Ok? Só que os feeds eu não consigo excluir da mesma maneira que eu limpo o histórico. Porque o feed, ele pode trazer diversos assuntos diferentes. Então, eu posso ter feed de concurso, eu posso ter feed de esporte, eu posso ter feed de notícias de política, enfim, eu posso ter diversos feeds. Se eu precisar excluir algum feed, que eu já vi e não quero ter mais aquela informação, eu vou ter que excluir manualmente. Isso significa que tem que ser um por um? Não. Selecionar e excluir. Só que não existe uma opção, por exemplo, que você vai lá, Ctrl Shift Del, né, que você já sabe que abre a opção de excluir o histórico de navegação. E lá dentro eu não tenho um quadradinho chamado Feeds, que eu pudesse marcar e excluir todos. Isso não existe. Por que eu estou falando isso? Porque já caiu em prova. Ó, no Google Chrome, a opção de limpar dados de navegação pode eliminar diferentes itens, exceto, e aí você tem lá, histórico de downloads, cache, feeds, cookies ou senhas salvas. Então, a única coisa que eu não posso limpar são os feeds. Beleza? Vamos ver mais uma questão aqui de prova? Olha lá. Transferir toda a página pessoal que seja de interesse do tribunal, arquivos HTML, imagens e outros correlatos para o servidor intranet que abrigará o site desenvolvido para que este fique disponível ao uso interno e comum. A operação de transferência referida em 3 trata-se do quê? De upload, backup, download, hosting ou SMTP?
Então, aqui é uma questão bem tranquila, porque ele está perguntando para você o seguinte: qual é o nome da operação de transferência ao qual aqui está se referindo? Primeiro, se eu estou transferindo para um servidor, então eu estou mandando para um servidor. Se eu estou mandando para um servidor, eu estou fazendo um upload, que é a nossa alternativa A. Se fosse o contrário, se eu estivesse pegando a informação do servidor para o meu computador, aí eu estaria fazendo um download. Isso que está acontecendo aqui é uma hospedagem. Então, eu estou mandando arquivos HTML, imagens e outros correlatos para um servidor intranet que abrigará o site. Então, abrigará, hospedará o site. Então, neste caso, o que está acontecendo aqui recebe a denominação de hosting. Mas ele não perguntou o nome do que está acontecendo, ele perguntou o nome da transferência. Esse aqui é um típico exemplo de questão que faz com que as pessoas que entendem um pouquinho de informática tropecem. Então a gente tem que tomar muito cuidado e analisar o que está sendo pedido. O que está sendo pedido? A operação de transferência, não o nome do que está acontecendo aqui. Fechou? Beleza? Vamos para mais uma questão? Mais uma questão aqui que eu separei para você. Na internet, cada página www possui um endereço único, denominado URL, DNS, IRC, HTTP e location. Vai ficar fácil, né? Qual que é vamos dizer assim, a definição ou nome determinado para um endereço único na internet? URL, galera. Então, URL é o nosso localizador uniforme de recurso. Beleza? Então é isso aí, galera. Você viu aí já um apanhado geral sobre esses elementos, essas ferramentas que a gente tem no navegador, né? Não esquecer de analisar o que é um histórico de downloads e o que é um histórico de navegação. Não confunda os dois. O histórico de navegação mostra os sites visitados e o histórico de download mostra os downloads realizados naquele navegador. Beleza, turma? Então vou parar por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!